O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim acontecerá no final dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem o mal. Então os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho que eu vou refletir essa palavra de nosso Senhor. Eu já refleti, se você recorda aí, essa parábola do joio, né? Porque o Evangelho repete durante a semana muita coisa que é anunciado no domingo. Tá? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado ou anunciada a palavra do Senhor, ela acontece no coração de quem acredita. Né? O Senhor deixa as multidões, né? Em geral tem uma grande multidão ao redor dele, eles querem ser curados, né? E vai para a casa, sua casa. A casa dele é a casa de Pedro, ele não tinha casa, né? As raposas têm toca, as aves do céu têm ninho. Eu não tenho. Não tenho nada, não tenho uma casa, não tenho nada. Não tenho onde reclinar minha cabeça, o Senhor já falou isso. Né? Então, desapego total. Ele foi todo desapegado. Quem? O Senhor. Foi para a casa de Pedro. Porque a casa de Pedro, ele morava lá, a casa de Pedro, com Pedro. Onde? Cafarnaum, ao lado do lago de Genezaré. E na casa de Pedro lá, com quem? Com seus discípulos. Né? Quem estava com ele, quase toda hora, quem era o discípulo. Né? Segundo Lucas, mais de 70. Né? Chegaram até ele e disseram: Nós não entendemos aquela história do joio e do trigo. Recorda lá, o semeador saiu a semear, depois veio o adversário, o diabo, semeou o joio junto com o trigo. Quando nasceu foi tudo igual, porque parece muito o joio e o trigo. E o Senhor disse: deixa, no final a gente recorda. Né? E lançará o joio no fogo. Eles não entenderam. O Senhor agora vai explicar para isso, para nós. Né? Explica-nos a parábola do joio. Jesus disse: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. Quem é que anunciou o reino de Deus? O primeiro a anunciar? Cristo. Quem é o Filho do homem? Cristo. Está lá em Daniel 7, 13 a 14. É uma figura escatológica, é Deus. É o que ele dirá lá no Sinédrio: Eu sou o Filho do homem. E é condenado. Porque, segundo a lei de Israel, ninguém pode se considerar Deus. Eles dizem que isso é blasfêmia. E então condena o Nosso Senhor quando ele fala claramente no Sinédrio que é o Filho do homem. Segundo os judeus, pecado de blasfêmia. Está lá em Levítico 16, 24, 16, leia. Todo aquele que blasfemar o nome de Deus será morto. Então o Senhor é condenado por blasfêmia. O que é que conduziu o Nosso Senhor à morte? Segundo os judeus, blasfêmia. Então condenam a morte, mas como não podiam condenar a morte, porque estavam sujeitos ao Império Romano, entregam a Pilatos
o procurador romano. Mas o versículo é esse, tá? Blasfêmia. Está lá em Levítico. Leia. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele é o filho do homem. Então é ele quem semeia a boa semente. O campo, e hoje os apóstolos, os discípulos, você e eu, né, a Igreja Católica, o Papa, os bispos, os padres, os leigos, que estão anunciando o Evangelho do Reino. O campo é o mundo, nós vamos evangelizar quem? O mundo, aqueles que estão no mundo, que precisam escutar a palavra da boa nova, até porque o mundo não segue nosso Senhor, então nós temos que evangelizar o mundo. A boa semente, os que pertencem ao reino. Boa semente é que dá fruto, que pertence ao reino, né? Que escuta a palavra do Senhor, que segue o evangelho de nosso Senhor, que ora, que reza, que adora, né? Que procura seguir os 10 mandamentos, são justos. Os joios são os que pertencem ao maligno, pertencem ao mundo, que não querem escutar a palavra do nosso Senhor, que não querem ouvir a palavra do nosso Senhor, né? São as pessoas do mundo, né? Eles são do maligno. O maligno hoje está em muitos governos, né? Criando leis contra a lei católica. Os joios são os que pertencem ao maligno, então, são aqueles que são do Satanás, do diabo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, o próprio diabo, né, é o adversário. Né? Está lá no livro de Jó, o adversário contra o justo. Jó era justo. E o Satã, ali é chamado de Satã, adversário. Aqui ele é colocado como inimigo. O inimigo é o adversário. Né? Ele então provou Jó, e Jó se manteve fiel até o final. Uma grande lição para nós. Na provação, onde é que eu encontro o texto da aprovação? Leia lá Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Nosso Senhor. Tentação contra o teu prazer, né? O poder, né? Tem que renunciar a tudo isso. Né? Então, o Satã provou Jó. Se a gente quiser vencer a prova, fazer o quê? Adorar, orar, se aproximar de Nosso Senhor, não responder ao Satanás, porque Nosso Senhor não respondeu nem enfrentou o Satanás. Tá? Ele orou e adorou a Deus. Tá? O inimigo que semeou o joio é o diabo. E o mundo hoje é do diabo. Né? Você vê tanta confusão hoje no mundo porque entregue ao diabo. A colheita é o final dos tempos. O final dos tempos, para nós católicos, já iniciou com a morte e ressurreição de Nosso Senhor. Não iniciou o final do mundo, mas o final dos tempos. Nós já estamos no final dos tempos. Final do mundo, ninguém conhece o dia. Só o Pai. Foi Nosso Senhor quem disse. Os ceifadores são os anjos. Então, no final, aqui é final do mundo, do juízo. Né? Os anjos virão. Virão para quê? Para ajudar o Nosso Senhor. Quem julgará quem é Nosso Senhor? Julgar não quer dizer condenar. Nosso Senhor não irá condenar. Irá julgar. O que é julgar? Julgar, avaliar. Ferro bem, ferro mal, ferro bem, ferro mal. Julgar é isso. Né? Se omitiu, pecou por isso, não pecou por isso. Isso é julgar. São as nossas atitudes que nos condenarão, se forem contrárias à lei de Nosso Senhor. Mas os anjos virão, tá? Ajudar Nosso Senhor nesse juízo. Mas quem julga é Nosso Senhor. E julgar para Nosso Senhor quer dizer salvar. Ele nos julga porque nos justifica diante de Deus, nos torna justos. Eu nasci com o pecado original, então eu, por mim, não podia me justificar. O Senhor mandou o seu filho, né? Ele morreu a minha morte, matou o meu pecado e me justificou diante de Deus. Então, o verdadeiro juízo para Nosso Senhor é nos justificar diante de Deus, é nos salvar. Eu que posso não ser salvo, se eu não aceitar a redenção e a salvação que nos trouxe Nosso Senhor, aquele que nos justificou diante do Pai. A colheita é o fim dos tempos, já iniciou. Os ceifadores são os anjos que irão ajudar Nosso Senhor, né, nesse juízo, mas quem julga é Nosso Senhor. Como o joio é recolhido e queimado, né, no fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O joio é recolhido e queimado por quê? Porque não serve para nada. Parece com trigo, tem aparência de bondade, né, de muito bom, muito bonito e tal, e não é. Então, cuidado com a aparência, né? Nossa vida não deve ser de aparência, deve ser vida real.
Nosso Senhor se aproxima daqueles que são verdadeiros. Nossa vida tem que ser fundada na verdade e não na pseudo-verdade. Pseudo é a mentira. Tá? Então, não ser mentiroso. Tá? Então, o joio parecia trigo e não era. Não era nada. Parecia verdadeiro e não era. Então, cuidado. Né? Primeiro com a falsidade. Né? Nunca mentir. Dizer que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Porque aqueles que mentem são do Satanás. Né? Tá? E serão queimados no fogo. No fogo do inferno, é o que ele fala hoje aqui. O Filho do Homem, ele, Cristo, enviará os seus anjos, no final de tudo, eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, né? E os que praticam o mal. No reino de Deus não entra quem pratica o mal. E quem não teve o pecado perdoado. Aqui é um sentido figurativo e verdadeiro. Retirarão do seu reino na terra, né, todos os que fazem os outros pecar. Aqueles que pecam e induzem ao pecado. Tem condenação maior. É o joio. Parecem com o trigo e não são trigo, são joio. Têm aparência de bem e não são bem, são mal. Porque o mal personificado e a pessoa do mal, que é uma pessoa, uma criatura, é o Satanás. E eles seguem o Satanás. O Filho do Homem enviará os seus anjos, né? Os anjos virão, então, ajudar nessa colheita final. E retirarão do seu reino todos os que fazem o mal, do reino da terra, porque no reino do céu não estão. E os que praticam o mal, os que fazem os outros pecar e os que praticam. Então, duas espécies de mal, de joio. O que ensina o mal ou induz o outro a pecar, e outro que peca. Tá? E depois os lançarão na fornalha de fogo. Qual é a fornalha de fogo? O inferno. É onde habita o Satanás. Habita no inferno. E aqueles que são dele, o joio, habitarão com ele, onde ele estiver. Como nós, que somos trigo, habitaremos com o Senhor, o joio habitará com o Satanás. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dente. Por que choro? Choro, recorda o choro do Jeremias, mas ali é outro choro, né? Por causa da desolação. Aqui é choro por causa da danação eterna. Isso aqui não salvarão mais. Eternamente estarão lá. Por isso que nosso Senhor tem muita paciência, né? Para que ninguém vá para o inferno. Porque uma vez lá não sai. E ranger de dente porque toda a ira, todo mal, todo pecado, toda indução ao pecado, todo adultério, tudo de ruim que você possa pensar e imaginar é o inferno. Isso é eternamente. Aqueles santos que o Senhor permitiu que fosse até o inferno, Santa Faustina, por exemplo, ela diz que é terrível. Os pastorinhos lá que viram, né, aquelas aparições que a Igreja Católica reconhece, Fátima, Lourdes, Fátima, eles viram lá o fogo do inferno, diz que é terrível aquilo. O fogo é uma figura, né? Tem fogo ou não sei. Mas todo sentimento ruim, você já teve uma noite ruim, um sentimento ruim, aquilo é eternamente multiplicado pelo infinito. E não terá fim. Do mesmo jeito que o céu não tem fim, o inferno não tem fim. Aquilo ali será eterno. Então que nós Senhor nos livre do fogo do inferno, nos trazendo a alegria da paz e a ressurreição. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.